Olá, amigo. Hoje eu quero fazer um vídeo aqui tentando entender como as lentes fotográficas funcionam, quais são os princípios matemáticos que elas usam para poder trabalhar com a luz. Para isso eu trouxe aqui também uma corneta. Essa aqui é uma corneta usada com áudio, com caixa de som. Aqui tem uma outra corneta. A gente vê uma certa semelhança aqui entre o corpo da lente, que parece um cone. A corneta do som também parece um cone. Então, para tentar também entender essa matemática, eu vou usar aqui uma esfera. Isso aqui simboliza uma esfera. A gente pode entender que isso aqui, esse formato de cone, ele poderia estar instalado, digamos, dentro de uma esfera. Então, digamos que tanto a lente quanto essas cornetas de áudio aqui, elas trabalham com um ângulo de saída, um ângulo de cobertura, e é isso que eu vou tentar entender nesse vídeo, tentar também passar o que eu penso. Bom, com essas lentes aqui eu fiz duas fotos desse notebook aqui. Com essa lente aqui de 300mm, eu fiz uma foto do notebook a 5 metros de distância. É uma lente de 300mm, é uma lente que, digamos, aumenta. Essa aqui é uma lente de 30mm, então é uma lente que eu tenho que me aproximar mais dos objetos para poder fotografar. Eu fiz a mesma foto do notebook com 50 centímetros, ou seja, meio metro de distância. Então vejam aqui as duas fotos. Essa primeira foto aqui foi a 5 metros com a lente de 300mm. Então está aqui o registro da foto. Ela foi feita com a câmera configurada com uma abertura de lente de 5.6. O tempo foi de 1/400 segundos, tempo de exposição. E o ISO, ou seja, a sensibilidade do sensor, foi de 4000. Tá? Para outra foto aqui, foram as mesmas configurações de câmera. Então, a lente só que mudou, 30mm. Essa foto aqui foi feita a 50 centímetros. E a câmera ficou com a mesma configuração, ou seja, o sensor, o tempo e a abertura da lente ficaram os mesmos. Vejam que eu tirei a mesma foto, então vejam que a quantidade de luz que chegou no sensor, tanto a 5 metros de distância quanto a 50 centímetros de distância, ou seja, meio metro para 5 metros, é 10 vezes a diferença de distância. Então, se eu pegar 5 metros dividido por 50 centímetros, eu tenho 10 vezes. Então, em 10 vezes que a distância cresceu, eu deveria ter aqui nessa foto muito menos luz, porque chegou, digamos que chegou na lente, a essa distância aqui, a 5 metros, chegou na lente muito menos luz do que aqui. Tá? Mas a foto ficou igual. Tá? Esse é o milagre que as lentes conseguem fazer. Elas conseguem conservar a luz. Tá? Então, a explicação que eu tive que usar foi a lei do inverso do quadrado. Então, essa lei ela rege a dispersão de energias e de intensidades. Então, a gente tem uma fórmula bem simplificada aqui, que é essa fórmula aqui, que a energia, ou seja, a intensidade é 1 sobre
o raio ao quadrado, ou seja, poderia ser aqui a distância, porque a distância não deixa de ser um raio. Então se eu tenho um objeto, por exemplo, tem um objeto aqui que vai emitir luz e esse que vai receber, então eu posso chamar isso aqui de um raio. Então, que também é a distância. Tá? Então, pode ser colocado aqui a distância ao quadrado. E a gente tem outra fórmula mais complexa aqui, que envolve a dispersão esférica, ou seja, quando a radiação desse ponto vai para todos os lados. Então, é uma análise diferente um pouco daquela ali. Aqui, digamos, é um pensamento, digamos, mais em 3D. Aqui seria um pensamento mais em 2D. Então aqui a gente vê o quadro de dispersão. Em um raio a gente tem uma intensidade, tá? Uma unidade de intensidade. Se a gente afasta, dobra essa distância, a gente perde a intensidade em 4 vezes, então a gente fica com 1/4 da intensidade quando a gente dobra essa distância aqui. Tá? Então lá no 4 metros, no 4R aqui, que estaria aqui na frente, a gente teria 1/16 da potência, ou seja, da intensidade que a gente tinha aqui. Tá? Então é como se a intensidade que passou aqui tenha que se dividir aqui, no caso, por 4 áreas iguais. Então eu tenho aqui 4 áreas, aqui eu tenho 9 áreas e no próximo aqui eu vou ter 16 áreas. Então esse é o detalhe, o porquê que a energia vai se dissipando tão rápido. Tá? Então eu tenho aqui umas outras ilustrações dando mais a entender do efeito como um 3D. Vejam aqui. Então é como se fosse a esfera. Então dentro dessa esfera eu posso imaginar que eu tenha cones de dispersão. Então, por exemplo, aqui eu tenho um cone com essa angulatura aqui, por exemplo, sei lá, 40 graus. Então eu vou ter a dispersão, no caso aqui, eu posso calcular aqui nessa área desse círculo aqui da frente. Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma ilustração aqui. Aqui é a fórmula da irradiação esférica, mesma coisa de antes. Agora eu quero mostrar aqui uns cálculos que eu fiz referentes a essas duas fotos aqui. Então, essa lente aqui, tá? Ela fez essa foto de cá. Então, olha só, se eu pegar e aplicar na fórmula simples, 1 sobre a distância ao quadrado, e eu tenho que a intensidade foi 4. Tá? Então, comparativamente com a foto que eu fiz com essa lente aqui, a 5 metros de distância, tá? Se eu aplicar a fórmula aqui, eu coloco aqui a intensidade é igual a 1 sobre 5 metros ao quadrado, e o resultado disso é 0,04. Então, daqui para cá, a intensidade baixou 100 vezes. Tá? 100 vezes. Com essa fórmula simples. E com essa fórmula aqui da análise esférica, ou seja, da energia indo para todos os lados, tá? Eu tenho que envolver
aqui a circunferência, no caso. 4π quer dizer que é a esfera inteira, que o ponto central que está aqui no meio emanou, no caso esse ponto aqui, ele emanou energia para todos os lados. Então, o 4π significa toda a esfera, digamos assim. A emanação vai ser em todas as direções da esfera. Então aqui 4π vezes 0,5 metros elevado ao quadrado, a gente vai ter uma intensidade de 0,32. E aqui do outro lado, com a outra lente de 300 milímetros, eu tenho 1 sobre 4π divididos por 5 metros ao quadrado, e a intensidade foi 0,0032. Então, também é 100 vezes menor. Tá. Então, como que pode acontecer das fotos saírem iguais? Foi a mesma exposição para as duas. O sensor da câmera recebeu a mesma quantidade de luz, mesma quantidade luminosa de uma lente que estava a 50 centímetros comparado com uma lente que estava a 5 metros de distância. Então eu pensei como que eu posso tentar analisar esse fenômeno, essa matemática que acontece dentro da lente. Tá? Eu acabei fazendo um monte de cálculo. Vou passar aqui e mostrar rapidamente. Fiz muitos cálculos para tentar entender isso. Tá? Fiz um monte de desenho. Não consegui muita informação na internet. A situação é essa aqui, ó. Eu tenho uma lente fotografando a meio metro e outra lente fotografando a 5 metros de distância. Então o que me restou foi tentar, apesar de eu achar que essas lentes elas não obedeciam à lei do inverso do quadrado, eu cheguei a pensar que elas poderiam obedecer outra lei. Mas não existe outra lei que faça esse regimento, que dê essas características. Então eu tive que entender como a lei do inverso do quadrado poderia agir para que essas lentes conseguissem fazer esse tipo de serviço. Então o que eu pensei? Bom, se 4π é a esfera inteira, tá? 4π é a esfera inteira, e se eu converter 4π para graus, isso aqui é π radianos, eu vou ter 720 graus. Tá? Vou mostrar aqui. Ó. Veja aqui, eu vou pegar aqui 720 e vou dizer que isso aqui são graus. Tá? Então eu vou dizer que é o 1, são graus, ó, 720 graus. Eu dou um igual e a calculadora converte aqui e me diz que é 4π. Tá? Então 4π é a esfera inteira. Porém, o que acontece? Essas lentes aqui, por exemplo, essa lente aqui, ela fotografa com um ângulo de visão de 50 graus. Tá? E essa aqui fotografa com um ângulo de visão de 5 graus. Notem que é uma diferença de 10 vezes. Então, o que eu pensei? Eu vou converter 5 graus para radianos. Então, e vou converter 50 graus também para radianos. Tá? Vamos ver quanto que dá isso. 5
5, 2, isso aqui vai ser graus, então 1. Ó, então 5 graus equivale a 1 sobre 36π. E 50 graus equivale a 5 sobre 18π. Tá. Então o que eu tenho? Uma lente, ela em relação à esfera, então digamos assim, eu tenho uma esfera aqui, tá? E essa abertura, por exemplo, dessa lente aqui, tá? 50 graus, ela, digamos, equivale a uma abertura, ou seja, um buraco na esfera, e esse buraco aqui, ou seja, imaginem essa esfera aqui, e eu tiro daqui dela um cone. Então é por onde essa lente enxerga. Ela, digamos, foi feita para, digamos, perder toda essa parte aqui de campo de visão. Então ela enxerga por 5 sobre 18π, são 50 graus de abertura, tá? 50 graus de campo de visão. E eu tenho uma outra lente aqui, que é essa aqui, que ela enxerga por 5 graus somente. Tá? 5 graus. Então aqui são 5 graus somente. Isso aqui equivale a 1 sobre 36π. Então vejam que uma lente, ela enxerga mais largo e uma outra que, digamos, enxerga mais estreito. Essa aqui com campo de visão de 5 graus e essa com campo de visão de 50 graus, tem essa diferença. Na matemática, se a gente perde uma coisa, a gente acaba ganhando outra. Então vejam aqui que essa lente aqui, sendo muito mais estreita, ela perdeu o campo de visão, mas ela ganhou alguma outra coisa. Tá? Essa em comparação com essa aqui. Essa aqui ganhou campo de visão, mas perdeu alguma coisa em relação a essa aqui. Quero mostrar o quanto significante é essa diferença. Tá? Então aqui vamos fazer o seguinte, 720π, quer dizer, 720 graus, que é a esfera inteira, é 100%. Vou fazer a conta em graus que vai ser mais fácil. Tá? Vamos fazer por regra de 3 para simplificar bem. É igual a x. Então eu tenho aqui que essa lente aqui enxerga, quer dizer, ela representa da esfera, então dá 50 vezes 100 dá 5.000, 1.000 é igual a 720x. Então x é igual a 5.000 divididos por 720. 5.000 divididos por 720. Então, essa lente aqui tem uma representação de 6,9% da área total do círculo. A área do círculo é 4π vezes o raio ao quadrado. Tá?
Então essa área aqui, que essa lente, por onde essa lente aqui enxerga, é 6%, 6,9% da área da esfera. Então essa esfera aqui tem uma área. E essa lente aqui, se ela fosse, o campo de visão dela se fosse transferido para cá, tiraria daqui 6,9% dessa área. Tá? Agora essa outra lente aqui, então é 720 graus é igual a 100%, então 5 graus é igual a x. Então a gente tem aqui 720x é igual a 500. Então x é igual a 500 divididos por 720. Então vamos ver aqui, ó. 500 divididos por 720. Então vamos ter 0,69%. Tá? Então, essa lente aqui representa da esfera 0,69% da área. Então, o que acontece? De alguma forma, essa diferença da área aqui, no caso da área de visão, do campo de visão, de uma representar 0,69% do campo de visão de uma esfera. Tá? Então, se eu poderia tirar aqui uma tampinha dessa bola, uma tampinha bem pequenininha, e essa tampinha, por exemplo, aqui, ó, vou desenhar aqui, deixa eu soltar aqui. Então, se eu desenhar aqui, por exemplo, essa lente aqui, tá, estaria enxergando por 0,69% da área da esfera. Tá? E essa outra lente aqui, 6,9% da área da esfera. Então, vejam, se uma ganhou campo de visão, que é essa de fora, ela perdeu a capacidade de se distanciar. E a outra lente, esse círculo menor aqui, que representa a lente de 300 milímetros, se ele perdeu o campo de visão, então ela ganha uma outra capacidade. Tá? E essa capacidade é justamente o fato de conseguir amplificar a luz de maneira que eu consiga tirar a mesma foto uma distância 10 vezes maior. Então, essa lente aqui, ela é mais seletiva, perdeu o campo de visão e ganhou capacidade de conservar a luz de uma certa distância. Então, eu consigo fotografar com essa lente aqui como se tivesse a 50 centímetros. Porque ela perdeu de um lado, perdeu o campo de visão, mas eu consigo fotografar ela como se estivesse na distância dessa aqui. Então essa lente aqui tirou a foto a 50 centímetros e essa aqui tirou a foto a 5 metros, mas era como se fosse 50 centímetros. Ela pegou a mesma luz que tinha nessa distância daqui. Tá? Então isso é uma coisa que é difícil de compreender. Vejam que uma luz, uma lâmpada, se a gente acender uma lâmpada no meio digamos, de um campo de futebol, a luz vai para todo lado e ela fica fraca. Tá? Mas se a gente restringir, por exemplo, a gente coloca a lâmpada e coloca um refletor aqui, ela vai ter muito mais energia
se a gente restringir, não deixar que os raios de luz venham para cá. Então, se eu colocar um outro refletor, por exemplo aqui, ó, se eu pegar um refletor assim, tá, eu vou ter muito mais intensidade de luz, tá? Então, conforme eu vou restringindo o ângulo da fonte de luz, por exemplo, se eu restringir um ângulo bem estreitinho assim, essa luz aqui vai sair muito forte aqui do meio. Tá? Um refletor, por exemplo, de lanterna, e chega um ponto que a gente vai ter um laser, por exemplo, uma caneta de raio laser, e o foco dele está tão concentrado que a luz praticamente sai com todos os raios perpendiculares à fonte. Tá? Então a gente concentra, a gente sabe que o raio laser vai muito longe, e é justamente por isso. E é exatamente isso que acontece com a lâmpada que acontece com as lentes. Essa lente aqui, por ser muito mais fechada, ela consegue concentrar muito mais luz, porque ela perdeu muito campo de visão. Então, ela perdeu um campo de visão 10 vezes maior, porque de 50 graus para 5 graus são 10 vezes. E de alguma forma, essa diferença de campo de visão faz ela compensar a luz uma perda de 100 vezes de intensidade. Que foi aquela primeira folha que eu mostrei aqui. A luz caiu 100 vezes. Mas de alguma forma, a restrição do campo de visão dela faz com que ela compense. A restrição de 10 vezes o campo de visão dela faz com que ela compense 100 vezes a luz. Tá? Aí é por isso que eu trouxe isso aqui. Isso aqui são cornetas usadas em áudio. E eu posso usar isso aqui para mandar o som para frente. Por exemplo, se eu falar aqui, eu estou usando essa corneta como um amplificador da minha voz, então eu consigo atingir alguém, consigo direcionar isso aqui para algum ponto e atingir alguém que está muito mais longe, que não conseguiria ouvir minha voz sem ela, porque nesse momento aqui minha voz está indo para todos os lados. Quando eu falo aqui nessa corneta que tem uma angulação acho que de 45 graus, eu restringo essa voz, eu restringo o campo de emanação, ou seja, restringo o ângulo e eu ganho distância. Da mesma forma que se eu pegar isso aqui e pôr no ouvido, eu faço o mesmo que a lente faz. Tá? Se eu colocar isso aqui na boca, eu emito sinal por aqui, eu emito intensidade de sinal e consigo ir mais longe. Mas se eu colocar isso aqui no meu ouvido, eu vou escutar coisas que estão muito mais longe, como se estivesse perto de mim. Mesma coisa que a lente faz. Então, se eu pegar essa corneta aqui e falar aqui, ó, o som fica diferente da outra, porque são outros ângulos, tá? Um ângulo mais aberto. E se eu pegar essa corneta aqui, eu vou conseguir escutar e colocar isso aqui no ouvido, eu vou conseguir escutar os sons que vêm dessa angulação aqui da frente dela. Então, se eu pegar uma corneta muito mais comprida do que essa aqui, ela vai amplificar muito mais os sons que estão muito longe. Mas eu vou ter que apontar, né, vou ter que ter uma direcionalidade muito maior para conseguir selecionar esses sons. Então, o funcionamento da lente é o mesmo das cornetas. A gente pode usar isso aqui como um amplificador de som, né, usando para ouvir alguma coisa. Então, se eu apontar isso aqui para a rua e
escutar os veículos, eu vou escutar os veículos com muito mais intensidade. Mas eu não vou escutar quem está atrás de mim falando comigo. Então, a esfera seria a emanação para todos os lados. E conforme a gente vai restringindo o tamanho da emissão, é como se fosse uma lanterna, a gente vai fechando a lanterna vai fechando e ela vai conseguindo colocar a luz cada vez mais longe. A lanterna vai abrindo e a luz vai ficando só nas regiões por perto. As lentes não ignoram essa lei, porque na verdade isso aqui é a lei do inverso do quadrado, só que a gente está restringindo o π. Então, em vez de usar 4π, tá? Em vez da lente usar 4π, ela usa uma fração muito pequena da esfera. Tá? Então, quanto mais se restringe, digamos, o campo de visão, mais longe a lente vai captar a luz e vai conseguir colocar no sensor como se estivesse perto. Então, uma lente, né, mesmo uma lente de pouca milimetragem como essa aqui, 30 milímetros, ela já restringe muito o campo de visão que era de 4π. Então, dos 4π, a gente tem, digamos, uma fração pequena para 30 milímetros. Até uma lente de grande angular, uma lente de, por exemplo, 15 milímetros, ela vai ter 100 graus. Então, por exemplo, a lente de grande angular, ela pegaria isso aqui, digamos, é 100 graus mais ou menos, que uma lente grande angular de 15 milímetros consegue enxergar. Então, ela conseguiria enxergar com isso aqui. Tá? Então, já é uma grande restrição comparado com o 4π. Então, só que 114 graus, comparado com 720 graus, que é a esfera inteira, é pouco ainda. Então, mesmo lentes grande angular, elas também conseguem fazer esse efeito de trazer a luz, de amplificar a luz. Porque elas não perderam completamente, quer dizer, elas não têm todo o campo de visão que a esfera inteira teria. Tá? Então é isso aí. Um abraço.